A nossa equipe está aqui no Hospital Santa Casa, aqui no bairro Santa Cecília de São Paulo, onde a Simone foi internada. O Sérgio, que é o seu filho, Simone, que tem 2 filhos, Sérgio, de 21 anos, e Lorena, de 9 anos. O Sérgio, que tem dado todo esse suporte para a mãe, porque só pode receber visitas pela manhã. E o Sérgio está aqui para falar com a nossa equipe. Sônia, vocês do estúdio querem começar com alguma pergunta? Querem fazer pergunta para ele? A gente quer saber o estado de saúde dela e, como o Lobianco disse, algumas pessoas, Jean, acabaram pedindo para tirar fotos com o Lima Duarte. E também soube que mesmo algumas pessoas, além das pessoas que estavam pedindo foto, outras estavam embarcando nos ônibus, ou seja, ela não teve assistência de populares ali. O que ela contou para o Sérgio? Sérgio, você entendeu a pergunta do Vladimir? Você está ao vivo aqui com a gente, por favor. Boa tarde. Boa tarde. E eu cheguei no acidente uns 15 minutos após. Quando eu cheguei lá, ela já estava deitada no chão, já tinha chegado todas as equipes de socorro, a CT, o SAMU, a Polícia Militar. E já não havia mais nenhuma testemunha no local, todos tinham embarcado nos ônibus e ido embora. Não ficou ninguém. E a versão que eu escutei dos policiais foi a mesma que vocês falaram agora, que ela tinha avançado para cima dele, segundo o que ele falou, porém não é o que condiz com a verdade. E não tinha nenhuma prova lá de uma câmera nem nada, porém tem as testemunhas do ponto. A versão que eu ouvi das pessoas que me vieram comentar comigo e da minha mãe que estava no chão, foi que ela estava andando sozinha na faixa da direita, mas não na do ônibus, na faixa ao lado. Sim. O Lima Duarte, o ator, veio por trás dela e, ao tentar cortar ela pela direita, subindo para a faixa do ônibus, ele não havia espaço para ele passar e acabou ele raspando na lateral da moto da minha mãe. O carro dele travou o guidão dela, ela perdeu a direção e a moto entrou em capotamento. Ela capotou umas 2, 3 vezes e ela ainda foi arrastada uns 5 metros e aí ela ficou jogada lá no chão. Eles acionaram a equipe do SAMU e chamou o advogado dele. Sim. Quando eu cheguei lá, o Lima Duarte já estava dentro do carro dele. Eu conversei com o advogado. Você chegou a conversar com o advogado do Lima Duarte, Sérgio? Sim, eu conversei com o advogado, mas eu não cheguei a ver ele no local quando eu cheguei. Ele está prestando assistência? Então, quando eu conversei com o advogado dele, ele falou que a preocupação era minha mãe e com a saúde dela, e que depois os danos materiais a gente veria depois. Porém, ela foi para o hospital e até agora não teve assistência nem do hospital e nem dele ou de algum representante que foi perguntar a situação dela, como ela estava. Como foi dito na hora, eles achavam que era só um arranhão. Falaram que foi só um arranhão. Até o moço da equipe do SAMU na hora disse que acidentes acontecem e tal, mas ela está bem. E ele falou que entraria em contato e eu acabei indo para o hospital. Eu também achei que não fosse nada grave na hora. Mas chegando lá e fazendo a radiologia, a tomografia, a gente viu que ela tinha quebrado, como vocês falaram, o fêmur e a bacia em 5 partes diferentes. Meu Deus. Desde então ela está aqui aguardando o posicionamento do médico e não tem previsão de cirurgia. O médico responsável pela cirurgia dela, nem foi vê-la na enfermaria e a gente não tem a mínima previsão de quando essa cirurgia vai ser feita. Que isso, gente. Ela tá Essa com é a grande queixa da 5 Simone, fraturas. Sônia. Eu Sim. acabei de falar com a Simone por telefone e essa, de fato, é a grande queixa dela, essa falta de suporte. Ela foi bem taxativa na questão da visitação, que só pode pela manhã, mas a gente entende, né, que esse é um sistema padrão. Então, o Sérgio tem vindo sempre pela manhã dar esse suporte para a mãe. Ele que tem uma outra irmãzinha menor e tem que se dividir também para buscar ela na escola agora, só parou para falar aqui com a gente, informar a nossa equipe. Outra queixa da Simone também é em relação à demora do hospital. Eu tentei falar com o hospital para ver se tinha alguma forma de priorizar, já que o caso se tornou público, Sônia, mas a gente não teve nenhum retorno do hospital. Realmente tem de aguardar. E essa talvez seja a grande queixa mesmo deles, essa urgência, querer encaminhar a mãe para a cirurgia, ela que sente muita dor, acabou de conversar comigo por telefone, foi transferida de quarto 2 vezes já, desde a sua internação, e ela fala que toda vez que passa por esse processo Dói muito demais, difícil por conta dói das fraturas demais. expostas. Olha, sei lá, viu? O Lima ele tem recursos, né, financeiros para tirá-la desse hospital, levá-la para um hospital particular onde ela possa ser imediatamente operada. Sim. Ela está aí há 1 semana praticamente, desde quarta-feira, não é? Todos esses dias esperando por cirurgia com 5
fraturas ósseas, gente. Sabe? Além de tudo, ela está sujeita a pegar uma infecção no hospital. E ninguém faz absolutamente nada, o médico sequer aparece para vê-la. O que é isso? É urgente que o Lima, o advogado dele, que eles se mexessem e socorressem a Simone. Até se ela não tivesse razão nessa história, o que é evidente que tem, pelo menos em relação aos depoimentos lá de algumas das testemunhas que não embarcaram nos ônibus, mesmo assim ele tem condições para socorrer uma pessoa, uma questão de humanidade, né? Agora, ainda mais estando diretamente envolvido no acidente. O que é isso? Fala. Eu queria perguntar para o Sérgio, boa tarde, Sérgio. Eu cheguei a ter uma informação em algum momento que esse hospital não faria esse tipo de cirurgia. E eu fiquei na dúvida agora se realmente eles não estão dando a estrutura da cirurgia ou se ela vai precisar ser transferida para alguma outra unidade para conseguir realizar esse procedimento. Esse hospital faz essa cirurgia que ela precisa? Você tem essa informação, Sérgio? Tenho sim. Vai ser feita nesse hospital, porém a gente não sabe qual cirurgia vai ser feita, como ela vai ser feita, se vai ser um processo cirúrgico de fato ou se vai ser recuperação aguardando, né? Porque a gente não sabe nem o que vai ser feito. O médico, ele não se posicionou no caso da minha mãe, nem do que vai ser feito. Vai ser sim feita a cirurgia aqui nesse hospital, mas a gente não sabe quando, qual tipo de cirurgia, a gente não tem informação de como essa cirurgia vai ser realizada. Terrível. Ô, Sônia, só uma informação. Sim. O Sérgio disse que, terminando aqui o nosso link, ele que está, né, cuidando de todo esse caso da sua mãe, ele vai atrás do laudo médico. Ele quer ter acesso ao laudo médico. Não só para mostrar para a gente a imprensa, mas para saber, ele precisa, né, Sônia? Lógico. Então, terminando aqui, você vai atrás do laudo médico, porque a visitação só seria amanhã agora, né, Sérgio? Hoje eu não consegui resolver essa parte durante a manhã e ele após a entrevista eu vou lá no hospital, vou solicitar o laudo médico. Tem só mais uma pergunta do Perline, aí a gente pode liberar o Sérgio para ele tomar as providências necessárias. Fala, Eu só queria saber, Sérgio, se em algum momento na conversa que você teve com o advogado, se ele te deu o contato dele, né? Se você tentou contato com o advogado do Lima Duarte para explicar o que está acontecendo com a sua mãe, ou se ele não te deu contato, se ele vem te ignorando, enfim, como que tem sido essa conversa com eles? Então, quando eu cheguei no local, o advogado dele falou comigo e eu solicitei que tivesse um tipo de contato. Ele falou que a prioridade era a saúde dela, porém ele não passou nenhum número, nada. Ele disse que o número dele ia estar no boletim de ocorrência, mas eu fui na delegacia ter o boletim de ocorrência e me dito que eu tenho que esperar até 5 dias úteis para ter acesso a esse boletim e que lá constaria o número dele. Porém, eu estou aguardando isso. Certo. Olha... Na hora, foi só uma conversa verbal. Foi só uma conversa verbal bem rápida. Ele só falou isso mesmo, falou que a prioridade era a saúde dela, que eles tentariam ajudar. E foi isso. Depois ele terminou de a conversa com a equipe da Polícia Militar e foi embora. Ou seja, a família segue sem contato, Sônia.